Olá, minha gente querida, graça e paz de Jesus, seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Bíblica Brasileira. E hoje eu tenho a alegria de receber você na minha casa. Você me recebeu tantas vezes aí na sua casa para eu levar a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com você daqui de casa, então seja muito bem-vindo. E quero lembrar que você pode ser um missionário digital compartilhando todo o conteúdo que nós criamos aqui com muito carinho. Vamos orar e em seguida vamos meditar na palavra de Deus. Pai, muito obrigado pela oportunidade de me unir aos meus irmãos queridos para juntos meditarmos na sua palavra e crescermos, Senhor, no conhecimento de Jesus. Que o Senhor possa encontrar em nós corações abertos para receber as sementes da sua palavra e que recebendo essas palavras possamos nos tornar mais parecidos com o nosso Salvador Jesus. É no nome dele que oramos. Amém e amém. Eu tenho certeza que alguma vez você já ouviu falar de catastrofização do pensamento. É aquela alteração cognitiva que faz com que a pessoa sempre pense que algo vai dar errado. Em outras palavras, que as coisas vão terminar de modo catastrófico. O que quer que aconteça, que venha ao seu encontro, se é uma brisa para ele, vai terminar em tempestade. É mais do que um pensamento negativo, é realmente essa sensação de que o fracasso é inevitável e irreparável. Talvez você conheça pessoas assim, talvez você esteja vivendo uma experiência assim. Os estudiosos da mente humana, eles dizem que por trás daqueles que se sentem frustrados, deprimidos, depressivos, esse pensamento catastrófico, ele está sempre ali, presente, como um fantasma, como uma labareda sempre acendendo a mesma fornalha. Algo vai dar errado e vai dar muito errado. E essas pessoas com sensação de serem fracassados, deprimidos, depressivos, elas estão presentes pelo mundo afora. Mas o Brasil, segundo os dados estatísticos, ele é o campeão da América Latina de deprimidos. Nós temos um exército de milhões de pessoas deprimidas. Mas aqui está o problema. Muita gente, quando pensa em deprimidos, em depressivos, acha que é gente fraca, que são pessoas que de alguma maneira eles não têm a força necessária, o tutano necessário para lidar com as dores da vida. Mas será que é assim? Eu acredito que não. E eu acredito que não porque a Bíblia nos ensina algo completamente diferente. Por exemplo, a Bíblia nos fala de Moisés. Será que Moisés era fraco? Moisés liderou 2 milhões de pessoas saindo do Egito. E no livro de Números, nós vemos um Moisés completamente arrasado, pedindo a morte, dizendo: Deus, eu não aguento mais, tira a minha vida. O que dizer do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, várias pessoas já disseram, ele mereceria um Nobel de comunicação, o maior missionário de todos os tempos, o homem que levou o evangelho para a Europa e para o mundo conhecido da época. Mas na sua segunda carta aos Coríntios, ele diz que passou por tribulações tão agudas na Ásia que ele chegou a se desesperar da própria vida. E Jeremias, o profeta Jeremias, quando lemos o seu livro, ele diz que está tão exausto que ele não suporta mais. Sentir-se deprimido, sentir-se fracassado, sentir-se depressivo, não é privilégio de gente fraca, não é privilégio de gente rebelde. Pessoas piedosas, santas, gente dedicada e forte pode se sentir deprimida, depressiva, frustrada e arrasada. Um personagem da Bíblia que ilustra muito bem isso é Elias. Você lembra que Elias, o nome dele já começa a anunciar a mensagem de Deus, é um nome teologicamente correto, porque o nome dele significa Yahvé é Deus. Quer dizer, é monoteísta, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Libertador, é o Deus da Aliança, é o Yahvé, está tudo certo. A vida dele é de uma carreira meteórica do ponto de vista ministerial. A sua experiência é cercada por fenômenos sobrenaturais o tempo todo. Uma vez,
Veio 2 expedições de guardas querendo prendê-lo injustamente. O que ele fez? Ele simplesmente pediu fogo do céu. Ele disse, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu agora e consuma esses homens. E por 2 vezes o fogo desceu do céu e consumiu aqueles homens completamente. A 3ª expedição de soldados teve que ir lá e pedir gentilmente pela misericórdia do profeta para que o acompanhassem. E assim ele fez. Ele ressuscitou o filho de uma viúva. Pense nisso, ele ressuscitou um morto. Além disso, ele desafiou 450 profetas falsos. Não 4, não 10, não 100, mas 450. E ele tinha tamanha convicção, tamanha fé, que a proposta dele era muito simples. O desafio dele era, vamos restaurar aqui um altar, vamos colocar sobre o altar um sacrifício, e cada um de nós aí clama ao seu Deus. Vocês, centenas, clamam a Baal pedindo fogo do céu. O Deus que responder mandando fogo do céu é o Deus verdadeiro. E o texto nos diz que eles passaram ali o dia todo se autoflagelando, clamando, e ele ainda zombava deles, tamanha era a sua convicção que Yahvé, o Senhor, iria responder. Ele dizia, chama mais alto, grita mais alto. Quando chegou a vez dele, ele ainda jogou água no altar para tornar a situação mais difícil. Mas quando ele clama, o fogo desce do céu e consome tudo aquilo. E ele passa ao fio da espada os 450 falsos profetas de Baal. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia que Elias era um profeta de ferro. Um homem firme, um homem forte. Mas quando vamos para a sua história, ele enfrentou crises, dificuldades, sensação de fracasso, sentiu-se deprimido e depressivo. Veja o que a Bíblia nos diz no 1º livro dos Reis, no capítulo 19. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem, se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Bom, evidentemente esse homem está frustrado. Qual seria a sua frustração? Eu imagino que ele tinha expectativa que Jezabel, diante daquele milagre tão grande de descer fogo do céu e consumir o altar, o sacrifício e a rendição e o extermínio de todos aqueles profetas, que aquela mulher se emendaria, que ela entenderia que o Senhor é Deus, que o Deus de Elias é o único Deus. Mas isso não aconteceu. Pelo contrário, ela ainda enviou uma mensagem a ele ameaçando tirar-lhe a vida. Essa frustração me parece que foi tão grande, essa experiência de estresse foi tão grande para Elias, que nós encontramos esse homem que enfrentou literalmente exércitos. Esse homem que ressuscitou um morto. Esse homem que viu o fogo descer do céu. Mas ele ficou tão estarrecido que o texto nos diz que ele temeu. E por medo, fugiu. E a mente dele, a sua capacidade cognitiva está tão catastrófica que as suas decisões não são as melhores. Ao invés de buscar a Deus, ele foge. Ao invés de levar consigo seu companheiro, ele deixa o companheiro no caminho e segue sozinho para o deserto. A pior coisa que uma pessoa que está vivendo uma crise de depressão ou sentindo-se fracassado e deprimido, a pior coisa que ela pode fazer é isolar-se. É exatamente o que ele faz. Ele se isola. Uma das lições que eu aprendi na vida é que nós não devemos cortar uma árvore quando é o inverno. Sabe, quando você olha para uma situação, as folhas estão secas, parece que não tem mais vida, e você diz, quer saber, eu vou passar um machado nisso, eu vou cortar isso de uma vez. Não faça isso, espere até a primavera. Pode ser que novamente você veja os frutos surgirem. Não tome decisão quando a sua mente está confusa, quando você se sente fragilizado.
No quadro dele, nós vemos essa experiência de estresse tão aguda que os estudiosos chamam de uma neuroinflamação, que causa esse tipo de sentimento e de sensação que ele está vivendo. Esse é o quadro dele. Você olha, ele tem medo, ele foge, ele se isola, ele se sente sozinho, exausto e com pensamentos de morte. Elias está vivendo isso, essa catastrofização mental. Mas apesar dele ter fugido por 160 quilômetros até Berseba, apesar dele ter abandonado o seu posto, apesar de ter fugido e desistido da sua carreira, Deus não desistiu dele. E Deus foi com ele. E quando continuamos lendo o texto, nós vemos que um anjo do Senhor o tocou enquanto ele dorme embaixo de um arbusto, embaixo de um zimbro, cansado da vida, um anjo tocou-lhe. E preparou para ele pão sobre brasas e água. Deus deu a ele todos os nutrientes físicos e toda a hidratação necessária. E a voz que lhe era necessária também, porque Deus fala com ele por pelo menos 2 vezes nesse texto. Veja, na Bíblia nós aprendemos que Deus cura pelo menos de 3 maneiras. Deus cura de modo natural, isso é, com repouso. O salmista costumava dizer que Deus afofa a cama do enfermo. Isso é, Deus prepara aquele momento para que naturalmente a pessoa se recupere. Segundo, Deus cura por meio medicinal. Você se lembra quando Timóteo reclamava das suas frequentes dores estomacais? O apóstolo Paulo escreve em sua carta e diz assim: não tome apenas água, mas toma também com um pouco de vinho. Porque a água naqueles dias era insalubre e o vinho era utilizado como uma espécie de antisséptico natural. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, por conta das tuas frequentes dores estomacais, tome esse medicamento. Terceiro, Deus pode curar por meio sobrenatural. O que nenhum de nós tem o poder para fazer é determinar a Deus como Deus agirá. Afinal de contas, há um único Deus, e não sou eu e nem você. E no caso de Elias, nós vemos que Deus providenciou para todas as suas necessidades, física, emocional e espiritual. Veja o que ele diz no capítulo 19. O que você está fazendo aqui, Elias? Versículo 13, parte C. O que você está fazendo aqui, Elias? Por 2 vezes Deus pergunta ao profeta, o que você está fazendo aqui? A essa altura ele está dentro de uma caverna, isolado, fugindo, com medo, pedindo a morte, imaginando o pior dos cenários, e Deus diz, o que você está fazendo aqui? Por 2 vezes Deus faz essa pergunta tão terapêutica. Deus está presente e ajuda o profeta a fazer um exercício de introspecção e entender quais eram as suas frustrações, o que estava produzindo essa angústia, o que estava fazendo com que ele projetasse catástrofes na sua vida. Afinal de contas, a vida dele não estava nas mãos de Jezabel. A vida dele estava nas mãos de Jeová, assim como a minha vida e a sua vida está nas mãos de Deus, e o nosso Deus cuidará de nós. É muito interessante que durante essa experiência de reconstrução, ele tem visões espetaculares como o terremoto, como o fogo sobre a penha, ele ouve tempestades, mas ele diz que Deus não estava em nada disso, nem no fogo, nem no terremoto, mas Deus estava num sussurro tranquilo. A voz de Deus, tranquila, presente, dizendo, o que você está fazendo aqui? Pensamos algumas vezes que Deus estará presente se algo espetacular acontecer à nossa volta. Mas muitas vezes Deus está presente num sussurro discreto, na brisa que sopra o cabelo, num carinho, num cafuné celestial. Deus está presente. Então não importa que frustração estejamos vivendo ou que dificuldade, não importa se tentamos fugir de Deus, se desistimos de Deus, Deus não desistiu de nós, Deus não desistiu de você. E Ele vem ao seu encontro.
aonde quer que você esteja, debaixo desse zimbro, pensando apenas em destruição, em desconstrução pessoal, ou isolado dentro dessa caverna, Deus vem ao seu encontro e Ele está com você. Eu li a história desse jovem chamado Rafi. Ele era um tradutor entre os vietnamitas. Ele costumava traduzir para missionários americanos. E quando na década de 50 aconteceu a guerra entre Estados Unidos e os vietnamitas, ele foi preso, porque ele era suspeito de servir ao exército americano. Por conta disso, tiraram dele todos os livros de língua inglesa. Tiraram a Bíblia, tiraram livros devocionais, tudo. E jogaram ele numa prisão suja. Nos primeiros dias ele orou pedindo libertação, nada aconteceu. E com o passar dos dias, uma mágoa, uma frustração, ele foi sentindo deprimido. Ele já não orava mais, não pensava nas coisas de Deus e não tinha mais interesse. Talvez Deus sequer existisse, ele dizia. Mas um dia, quando ele foi designado para limpar as latrinas dos soldados, quando esvaziava uma lixeira, ele viu um pedaço de papel e teve a impressão que no título estava em inglês Romanos. E ele pegou aquilo e colocou no bolso. Levou para o seu quarto e lá debaixo do seu mosquiteiro, com uma luz bruxuleante, ele começou a ler. Era de fato a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e ele leu: Todas as coisas, porém, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quando olhamos para a vida de Elias, nós vemos que no meio de toda essa dificuldade, de toda essa depressão que ele enfrentou, Deus estava trabalhando na vida dele. Quando enfrentamos uma crise e respondemos à crise da maneira de Deus, nós saímos da crise um pouco melhor. E é isso que eu creio que Deus fará. Nós sairemos de tudo isso um pouco melhor. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por suas bênçãos, agradeço, Senhor, pela sua palavra, agradeço pela vida de Elias, que nos ensina, Senhor, que mesmo grandes pessoas podem enfrentar grandes frustrações. E nesse processo de enfrentar frustrações, essas pessoas podem, Senhor, acabar se sentindo deprimidas, depressivas e com o sentimento, Senhor, de que há sempre uma catástrofe ali adiante. Que essa história possa nos fazer lembrar que o Senhor cuida de nós, que nós não estamos desamparados. E assim como ao longo da história o Senhor cuidou de tantas pessoas, o Senhor continua cuidando de nós. É no nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Eu quero encorajar você a ser um missionário digital. Se essa mensagem edificou a sua vida, lembre-se que com um clique, você pode transformar a vida de alguém. Então, aperte esse botãozinho, compartilhar, e envie essa mensagem para sua rede de amigos. Deus abençoe você. Bom dia, graça e paz, Senhor. Como é que vocês estão? Eu aqui, firme na esperança no nosso Salvador e Provedor Jesus Cristo. Eu queria conversar com você sobre as nossas ofertas e sobre os nossos dízimos. Uma oportunidade que Deus nos dá, não é? De continuar caminhando com Ele. Olha só, no primeiro livro de Reis, o Senhor proveu ali a manutenção de Elias, não é? Então nós tivemos ali uma viúva que alimentou, que deu, enfim, condições para que Elias continuasse. Hoje, Deus nos dá essa oportunidade também, quando nos ampara ou nos dá o privilégio de ofertar na casa do Pai. Olha só, Mateus 23 fala sobre o dízimo. Jesus ali retrata sobre o dízimo. E ele deixa claro, olha, vocês deveriam dizimar, mas acima de tudo vocês deveriam amar. Então nós temos que sim amar sobre todas as coisas, amar tal qual Deus nos ama, mas temos que dizimar e ofertar. Ali, aquela viúva, lá no primeiro livro de Reis 17, ela, através das suas condições, ou através do seu trabalho, ou através das coisas que ela tinha, ela propiciou o cuidado e o manejo de um profeta de Deus. Hoje, com as nossas ofertas, nós podemos dar continuidade na manutenção das atividades da igreja, no conduzir o salário do pastor, no conduzir o comprar uma cesta para abastecer a casa de uma pessoa necessitada e todas as demais coisas que uma igreja faz.
A igreja bíblica tem sido fiel. Aliás, os irmãos da igreja, eles têm sido fiéis e glórias ao nome do Senhor por conta disso. Eu quero continuar te incentivando a não se esquecer das ofertas e dos dízimos. Nós vamos orar agora por esta área e depois você vai ter uma explicação do nosso irmão Alexandre como é que você pode ofertar e dizimar. Para a honra e glória do Senhor, que sigamos firme nesta empreitada em nome de Jesus. Pai querido e Deus amado, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu cuidado e renovo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio que nos dá em ofertar na tua obra, em dizimar, Senhor, tudo aquilo que temos diante do teu altar. Que possamos fazer isso, Senhor, com alegria. E que a igreja, Senhor, tenha condições de administrar e administrar bem tudo isso. Guarda-nos, Senhor, ampara a nossa vida. Sê, Pai, com aquele que está desempregado, com aquele que perdeu ou teve uma redução de salário. Sê, Pai, com cada um. Nos dê o entendimento correto, Pai, para que possamos entender como verdadeiramente devemos direcionar e gerenciar as nossas finanças. Mas que sempre e em tudo, Senhor, venhamos a ter a alegria de nos prostrar diante do teu altar com retidão no coração. Em nome de Jesus, Pai, que oramos, dizendo amém. E meu irmão, se você tem dificuldades ou está passando por dificuldades na tua vida, principalmente por conta desse isolamento, dá um alôzinho pra gente. O Diácono Alexandre vai te explicar como. Estamos aqui, juntos e fortes, para a honra e glória do Senhor. Amém. Bom dia, meus irmãos. A paz, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado do culto até agora. E se vocês gostaram, eu tenho um desafio para vocês. Por que vocês não nos deixam um comentário aí no chat? Tá bom? O pastor Leandro está assistindo esse culto aqui junto com a gente. E eu tenho certeza que ele vai amar ler o que vocês acharam da mensagem, como que vocês se sentiram desafiados, o que a mensagem que ele pregou mudou na sua vida, tá bom? Então, toma uns minutinhos aí agora, deixa um recado aí para nós e o pastor e toda a liderança aqui da igreja vai ficar muito feliz de ver como que essa mensagem transformou a sua vida nesse dia de hoje, tá bom? A sua e a da sua família também, né? E aproveitando, falando nesse assunto, né, de deixar um comentário aqui, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que vocês podem se tornar missionários hoje? E sem sair da sua casa, apenas com um clique do seu mouse? É verdade, gente. Nessa época de Covid, a gente pode, de uma maneira muito simples e rápida, fazer a diferença na vida das pessoas em nossa volta. Não fisicamente, mas que estão em nossa volta nas nossas redes sociais, tá bom? Então eu queria desafiar vocês a fazerem parte dessa equipe que estamos montando de missionários digitais. Eu não sei se vocês sabem, mas a nossa igreja tem uma presença aí muito forte nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube. E tudo que você precisa fazer para ser um missionário digital é compartilhar o conteúdo que a gente tem postado diariamente lá, tá bom? Então não sei se vocês já viram, mas isso daqui é a nossa página no Facebook. E a primeira coisa que você deve fazer, né, é curtir a nossa página, deixar o joinha aqui em cima. E você pode ver aqui que a gente tem um conteúdo diverso, tá? A gente tem devocionais, a gente tem vídeos, a gente tem lives do Vagninho, que cada dia da semana ele tem um convidado especial para estar conversando, tá? E você vem desse conteúdo e gostando, para você poder mudar a vida de alguém, sabe? Deixar o Espírito Santo trabalhar na vida de alguém, tudo que você tem que fazer é compartilhar, tá bom? Então basta clicar aqui nesses botões compartilhar que você tem. Aquilo lá vai aparecer na sua linha do tempo, né? Vai aparecer no seu perfil, e alguma pessoa que talvez esteja precisando ouvir uma mensagem de motivação, de sabedoria, de esperança, pode ser impactada por aquela mensagem, tá bom? Então, você topa esse desafio? Vamos todos ser missionários digitais? A gente conta com a ajuda de cada um de vocês, tá bom? E aproveitando que eu estou compartilhando minha tela aqui, eu queria agora falar com os visitantes, tá bom? Então, se você é visitante aqui essa manhã, primeira vez que está assistindo o nosso culto, deixa uma mensagem aí no chat pra gente também, tá bom? A gente gostaria de entrar em contato com você, de conversar com você e falar sobre a nossa igreja para você, tá bom? E também de orar e te ajudar em tudo o que você precisar. Ou se você preferir, você pode acessar o nosso site, que é ibbmogi.com.br. Aqui você vem aqui nesse menu Nossa Igreja, clique em Boas-Vindas, e aqui a gente tem um formulário. Tá? Você preenchendo esse formulário, deixando o seu telefone, uma mensagem, a gente pode entrar em contato contigo durante a semana para estar nos conhecendo melhor. Amém?
E para terminar, o Vagninho comentou, né, sobre a importância de mantermos as nossas ofertas em dia. Aqui no site também vocês podem clicar aqui no menu Contribua. Então aqui nesse menu você vai encontrar todas as informações bancárias aí da IBB, tá? E você pode clicar no botão do PagSeguro também e fazer uma doação usando o seu cartão de crédito, tá joia? Então é isso que eu tinha para vocês, espero que todos vocês tenham um ótimo domingo aí. Nos acompanhe nas redes sociais durante a semana, esteja sempre em contato com a gente, compartilhem as nossas mensagens, tá bom? E a gente se encontra virtualmente por aí, amém? Então, não vai embora ainda, agora vamos ter 2 louvores para encerrar nosso culto, então vamos louvar a Deus todos juntos agora. Então fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o teu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel e luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo, me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel e luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus,
3, 4. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, ele virá num piscar de olhar, quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, diga ao Cordeiro que se entregou.
está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Ele vem me buscar, aleluia, glória a Deus.